Arte Fora do Museu, a gente lança ele em 2011. A gente escreveu o projeto para mapear 100 obras de arte na cidade de São Paulo, que mesmo assim é pouco, né, se você for pensar bem. Daí o projeto cresceu muito. Quando a gente lançou, a gente identificou que existia essa lacuna, não existia esse tipo de serviço de mapeamento de arte, não só em São Paulo, mas assim, no mundo não existia. Pelo menos do jeito que a gente bolou, que era com um curador, com gente entrevistando os especialistas, para dar uma autenticidade para o conteúdo que a gente está colocando ali. Quando a gente foi fazer essa seleção, a gente acabou chamando 2 pessoas para fazer a curadoria com a gente, um crítico de arte da Folha e um cara que trabalha com uma agência de turismo. Ele tem uma agência de turismo que ele faz já alguns passeios voltados para artes plásticas. Então, a gente já tinha feito um levantamento prévio, juntou com esses 2 tal, para afinar, para chegar nesse número de 100. E depois disso, a gente acabou também fazendo algumas experiências de a gente mesmo fazer uma curadoria. Por exemplo, descobrir pessoas em outras cidades, Santos, por exemplo. A gente foi lá, tentou mapear quais eram os novos artistas dali. Ou seja, tem um trabalho de descoberta também, e também tem um trabalho de apuração do que é relevante ou não. No caso de São Paulo, para a gente delimitar quais seriam esses 100 pontos para entrar no mapa, esses 100 pontos iniciais, foi muito difícil, porque a gente tinha que colocar em 4 categorias, que era mural, arquitetura, grafite e escultura. E 100 pontos era muito pouco. Então, para conseguir chegar nesse número, a gente delimitou alguns aspectos. Por exemplo, tinha que ser obra moderna ou contemporânea. Então, isso elimina qualquer coisa do século XIX para trás. Por exemplo, Estação da Luz é muito bonito, é um ponto de arquitetura fantástico da cidade de São Paulo, mas não entraria por esse critério. Tinha que ser dentro do centro expandido, pelo menos. Então, a gente acabou que muito trabalho que fica na periferia, a gente foi obrigado a deixar de fora nesse primeiro momento. Um outro critério que a gente utilizou era o reconhecimento dos pares ou da crítica. Daí, por esse aspecto, por exemplo, não entrou o Borba Gato, que é, sei lá, talvez a escultura feia mais conhecida de São Paulo, né? E todo mundo critica essa obra desde sempre e tal, mas ela entraria se fosse outros critérios. Então, assim, esse critério inicial foi delimitado para pegar essas 100 obras, mas depois que a gente começou a ampliar, meio que a gente ampliou muito o filtro para colocar coisas ali. Não estou falando que entra coisas feias ali, mas podem entrar também. A gente abriu para o colaborativo, ou seja, agora qualquer pessoa pode entrar ali e colocar a obra que quiser. Então, se o cara fez um rabisco na parede dele, da casa dele, quiser colocar ali com o nome dele, sem problema algum, vai entrar. E vai entrar igual tem Brecheret, igual tem de Cavalcante, vai entrar igualzinho. Porém, no colaborativo, a gente está diferenciando esses 2 tipos de conteúdo. O que é colaborativo e o que é curatorial. Justamente para quê? Para você, ao entrar no Arte Fora do Museu, se você clicar nessa parede do cara que colocou lá, você vai ver que é colaborativo, você vai ver que não passou por um processo curatorial. Agora, se você clicar em algum que é processo curatorial, você vai ter um conteúdo mais apurado, uma garantia de que aquilo ali tem alguma qualidade que foi escolhida por alguns curadores, e o conteúdo normalmente vai ser mais rico, que a gente vai colocar mais fotos, mais vídeos, enfim, tentar dar um conteúdo mais encorpado para esses pontos que a gente coloca ali. O colaborativo não, o colaborativo a gente acaba deixando liberado para qualquer um colocar ali mesmo. Acho que ajuda a ampliar também esse banco de dados aí e fica mais democrático também, porque não dá para falar que só eu entendo que é arte, só um curador entende que é arte. Então, assim, qualquer um pode colocar a obra ali realmente. Há uns 2 anos a gente trouxe um artista da Inglaterra chamado Nick Walker, que é um dos precursores do grafite mundial, assim. Ele fez uns 4 trabalhos pela cidade, então ele ficou uma semana aqui trabalhando, dando palestras e tal. E quando a gente trouxe ele pra cá, a gente mapeou a obra dele também lá fora, tipo, onde que estão as obras dele. Tem um cara que a gente aposta muito nesse cara, esse cara é muito bom, é um cara que chama Chesco, que ele é de Santos. E a gente fez o trabalho com ele faz uns 2, 3 anos, mais ou menos. E ele colocou bastante coisa lá, então você vai ver o perfil dele, tá cheio de coisa, algumas que a gente tinha colocado e outras que ele mesmo espalhou ali pelo projeto. Então você vê o mapa dele assim, a cidade de Santos tá cheio de ponto dele e tal, não sei o quê.
Desses dias eu tava vendo uma matéria do G1, daí saiu um trabalho dele lá, tipo, ele foi manchete, falei, pô, cara, muito legal isso, sabe? Tipo, a gente descobriu o cara antes, assim, a gente tava apoiando o cara antes, o cara tá, enfim, caminhando com as próprias pernas, realmente, assim, e é legal ver que, tipo, a gente tá apostando num cara que realmente tem talento e ele tá usando a internet, tá usando a nossa ferramenta a seu favor, né? Tipo, usando realmente para ampliar o trabalho dele. Enfim, além do site do Arte Fora do Museu, a gente, para alimentar o site, a gente acaba tirando muita foto e muito vídeo, fazendo muito vídeo com os artistas, com especialistas. Porque um pouco da ideia também, o nome já é meio autoexplicativo, a gente está atrás da arte fora do museu. A gente quer dar uma experiência muito parecida com a do museu, só que fora do museu. Então, ao fazer isso, na verdade o que a gente está propondo, que ao você passar em frente a uma escultura, que não tenha lá uma plaquinha explicando quem é o artista, de quem é a escultura, o que é aquela escultura, que o site do Arte Fora do Museu e o aplicativo do Arte Fora do Museu, ele resolve esse problema para você. A gente acha que a grande navegação, a melhor navegação que tem do site é realmente nas ruas. Porque a arte está na rua, então é muito legal você navegar da sua casa, ver que obras tem, onde é que tem e tal, não sei o quê. Mas você navegar com o seu celular e ver o que tem perto de você, isso é mais prazeroso. E o site no celular ele funciona quase como um audioguia, né? Quando você vai no museu, você pega um audioguia lá, tal, nem todos os museus têm, mas enfim, alguns museus têm. Você pega e ouve lá alguém falando para você alguma coisa sobre aquela obra. A nossa experiência ela é até um pouco mais sofisticada, porque a gente coloca o artista falando sobre aquela obra, ou um especialista. Então você vai ver um próprio artista falando como que ele pintou aquilo, o que ele quis dizer naquele momento e tal. Então esse tipo de experiência a gente acha que é muito mais rica do que qualquer mapeamento. Por isso que a gente já fala que é muito mais do que um mapeamento de arte, sabe? É uma iniciativa de valorização mesmo da arte.